Agora vai ouvir uma palavra de Deus que te vai abençoar em todos os sentidos. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Vamos hoje então, peguem no teu boletim, eu quero te convidar a ler esses 2 versículos que estão aí e eu quero te falar acerca de Cristo como as primícias. Você, quando ouve primícias, normalmente associa a dinheiro, mas eu quero desmistificar um pouco essa questão de primícias apenas de dinheiro, mas te mostrar que primícias têm a ver com uma pessoa, primícias têm a ver com um princípio, primícias têm a ver com um posicionamento, com uma escolha, com uma identidade, com uma pessoa. E eu quero compartilhar nesta manhã com os irmãos acerca de Cristo. Ele é as primícias. E você vai ver na palavra de Deus que Cristo é as primícias. Amém? Amém. Mas antes de avançarmos, eu quero te pedir, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça, coloca a tua mão no teu coração, irmãos, e pede revelação e entendimento ao Senhor. Amém? Faz isso, pede isso ao Senhor. Oh Deus, Pai, abre a tua boca, por favor. Abre a boca e pede ao Senhor. Senhor, fala comigo. Dá-me entendimento da tua palavra. Senhor, que eu possa entender e ver como o Senhor vê. Que eu possa compreender qual foi o objetivo para o qual o Senhor enviou esta palavra. O Senhor enviou a tua palavra. Que eu possa compreender o teu coração, o que o teu Espírito queria transmitir quando homens ungidos por ti escreveram no papel as palavras que o Senhor inspirou, que o Senhor verbalizou aos ouvidos deles. Senhor, por favor, ministra que nós possamos entender, que haja luz em nosso coração, luz em nossa mente, luz aos nossos olhos, para percebermos a tua palavra. É isso que nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, sabe, todas as vezes que você se aproxima da palavra de Deus, que nós nos aproximamos, nós precisamos ter esse coração. Qual é o objetivo que Deus deu a essa palavra? E não estou a falar essa especificamente que está no seu boletim, mas quando você abre a tua Bíblia, Deus, o que é que Deus quis dizer com esta palavra? E sabe, nós precisamos de entendimento e revelação para captar qual era o Espírito, o que é que Deus estava a querer dizer com aquilo. Porque senão, de outra forma, você vai olhar para aquilo, e eu não vou usar uma expressão aqui de Portugal que não é muito bonita, mas você vai olhar para aquilo e vai ficar assim, engrossou, você não vai saber o que é aquilo. Porque falta o entendimento e captar qual é o objetivo para o qual Deus deu aquela palavra. Por isso a palavra de Deus fala lá em Oséias que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas não é conhecimento de saber quanto é que é 8 vezes 7. Alguém sabe quanto é que é 8 vezes 7? 56. Os mais antigos sabem na ponta da língua. Sabe, não é esse conhecimento que eu estou a falar, é o conhecimento do Espírito. E eu quero ler então esses 2 versículos aqui contigo, irmãos. O primeiro está lá em Provérbios, está aí no teu boletim, e diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E aparentemente, nós olhamos e isto está a falar de dinheiro. E é verdade, também está a falar de dinheiro, mas não só. O que está a falar é de um princípio eterno e imutável que Deus inaugurou desde o princípio. Desde que Ele é Deus. A outra passagem que está lá em Levítico, acompanha aí, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Quem falou, irmãos? Foi Deus, não foi? Quem quer fazer a vontade de Deus? Amém. Todos nós queremos. Tu entenda quando é Deus a falar contigo. Sabe, às vezes a nossa mente não compreende o que é que Deus quer dizer. Mas ainda que a sua mente não compreenda o que Deus quer dizer, faça. Pastor, mas eu vou fazer sem compreender. Faça porque você acredita no emissor. Faça por fé. Faça por obediência ao emissor. Foi Deus quem falou. Você está me entendendo ou não? Amém. Quantas vezes nós ficamos, mas eu não estou a entender. Mas foi Deus quem falou. Então faça. Mas eu vou fazer assim. Faça. Mas faça como? Porquê? Faça porque você acredita. Porque você crê. Então escute. Deus diz aqui: disse o Senhor
Senhor a Moisés, e Deus está a dizer para nós hoje, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando entrares na terra que eu vos dou, e cegardes, colherdes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. Irmãos, qual é o dia imediato ao sábado? Em quantos dias Deus criou o céu e a terra? O que é que fez no sétimo dia? Qual era o sétimo dia? Sábado. Qual era o primeiro dia da semana? Olha para aqui. Faz contas comigo. Procura acompanhar. Vamos juntos no mesmo avião ou não? Os irmãos estão comigo ou não? Amém? Então olha aqui. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Irmãos, qual era o primeiro dia da semana? Qual era o dia que era para oferecer as primícias? No dia a seguir ao? Olha para aí. Você está a olhar para mim, está certo, está errado. Olha para ali. Vê lá. Era para oferecer as primícias no dia a seguir ao sábado. Qual é o dia a seguir ao sábado? Qual era o primeiro dia da semana? Que dia que o Senhor Jesus ressuscitou? Quem é as primícias da ressurreição? Você está a entender tantas vezes o primeiro? Ou não? O primeiro dia da semana Jesus ressuscita. O primeiro dia da semana é para oferecer primícias. O primeiro dia da semana é quando Cristo, que representa uma nova humanidade, uma nova estirpe de homem, uma nova qualidade de homem, Cristo ressuscita. Porquê que nós separamos primícias? Porque Cristo precisa ser o primeiro na minha vida e na tua vida. Amém. Você está a entender ou não? Amém. O primeiro, porquê que nós nos reunimos no domingo? Porque Cristo ressuscitou ao primeiro dia da semana. Então repara que primícias aponta para o primeiro. E nós, essa questão do primeiro, porque é que é tão importante? Porque, irmãos, aquilo que for primeiro na tua vida, na minha vida, é aquilo que nós vamos separar mais tempo, priorizar mais, pensar mais, dedicar mais, ornamentar mais, dar mais esforço. Mas vamos continuar aí. Então, olha aí, de acordo com os factos, essa festa das primícias, que está aí, ela deveria acontecer no terceiro dia a partir da festa da Páscoa. Ou seja, ela acontecia no dia imediato ao sábado, que é o domingo. Então, Cristo foi crucificado na festa da Páscoa, que foi numa sexta-feira, mas Cristo não foi sepultado e em 3 dias ressuscitou. Qual foi o dia que ele ressuscitou? Domingo. Porquê, irmãos? Então, olha aí, na sua ressurreição, Cristo torna-se as primícias, que é a festa de Cristo na sua ressurreição. A festa das primícias que havia lá atrás, quando o povo tinha que trazer os primeiros molhos, os primeiros frutos, os primeiros molhos de cereal, o que eles tinham que fazer era trazer ao sacerdote. Irmãos, e o sacerdote fazia isto. As irmãs da ceia, por favor, que organizaram aqui, não se ofenda comigo, está bem? Mas olha aqui. O que eles faziam? Pegavam, isto representa o cereal, o trigo, a cevada, o que fosse, o primeiro que nascesse, pegavam os frutos da terra, traziam ao sacerdote, no primeiro dia da semana, e você, se ler aí no seu boletim, está a dizer que o sacerdote movia isso como oferta ao Senhor. O que era esse mover? Era pegar e fazer assim diante de Deus. E ao mover isso, era como um sinal que estava a oferecer a sua oferta de primícias ao Senhor. Porquê é que isso é tão importante? Se você olhar aí para o seu boletim, vai estar a explicar o porquê que era importante para eles, judeus, quererem e fazerem esse ato de ofertar. Porquê que era importante isso para eles? Diz aí no seu boletim que isso era um sinal. Deixa eu só pousar aqui. Olha aí. A palavra primícias aparece sempre o quê? Encontrou aí? No plural. Porquê? Porque designa os primeiros frutos da terra. Designa os primeiros animais de um rebanho. Aponta para as primeiras produções.
Aponta para os primeiros efeitos de algo contínuo. E olha agora, aponta para os primeiros sentimentos. Aponta para as primeiras felicidades. Sabe, Cristo não é apenas o primeiro quando você vem e pega numa moeda, numa nota e coloca aqui. Cristo é primeiro quando os seus sentimentos por Ele, quando o seu coração por Ele, o entroniza como primeiro no seu coração. Não é uma coisa exterior apenas. É algo interior teu. É quem é que está primeiro. Quem é que está primeiro nos pensamentos? Quem é que está primeiro na adoração? Quem é que está primeiro na devoção? Sabe, aí há um exemplo. Mais para a frente nós vamos ver que Abel, quando foi oferecer as primícias, ele fez algo muito profético, maravilhoso. Continuando aí no teu boletim, o Senhor Jesus, Ele é as primícias da ressurreição. E as primícias eram sempre a melhor parte. E é por causa disso que elas eram oferecidas para Deus. Abra comigo lá em 1 aos Coríntios, por favor. 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20 até ao 23. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Quantos vivificados em Cristo? Lembra-se do que é que o Senhor Jesus disse para Marta e Maria? Ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, viverá. Porquê? Olha aqui. Isto ajuda-te a explicar. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, de quem é que você nasceu? A questão está aí. Quem é o teu representante? É o primeiro Adão ou é o segundo Adão? De onde vem a tua natureza? De onde vem a tua essência? Do primeiro Adão, que é carne, que é homem, ou do segundo Adão, que é espírito vivificante? Diz a palavra. Qual é o espírito que te influencia? É o espírito do primeiro homem, natural, ou é o espírito do segundo homem, espiritual, do céu? Qual é o espírito que te influencia, meu irmão? Sabe, o Espírito de Deus, Ele sempre vai priorizar a união, a amizade, o perdão, a indulgência, sempre. É isso que nós valorizamos? Se não é isso que nós valorizamos, nós precisamos de rever os nossos valores. Porque os valores de Cristo, do segundo homem, precisam de ser os nossos valores. Não sei se dá para entender ou não. Amém. Lá, Abner, vem aqui para o pé de mim, filho. Toda a gente olhar para ti, filho. Assim pode ser que olhem para mim também. Não é, amigão? Vem cá. Vem cá. Oi, desculpa. Pronto. Ok. Então, continuando aí. Já não é a primeira vez. Da outra vez foi o Benjamin. Está a dormir, não é? Agora hoje é o Abner. Tá bom? Então olha aí no teu boletim. Ponto a seguir. A lei determinava o que, irmãos? Que as primícias da colheita fossem levadas ao templo para serem oferecidas ao Senhor. Então o primeiro feixe a ser colhido era muito importante. E é aqui que eu te falei, esta é parte histórica, serve de informação e de cultura bíblica para si. Mas aprenda isso, porque isso vai te ajudar a entender melhor a mente do Senhor e o coração do Senhor para nós. Então o primeiro feixe a ser colhido era muito importante para Israel. Porquê? Porque ele significava que Deus tinha abençoado a lavoura. Sabe, você hoje não liga muito para a lavoura. Porque hoje você não tem que semear nada. Mas os alimentos que você come, alguém teve que os semear. Alguém teve que suar. Alguém teve que pegar num trator ou numa enxada e abrir a terra e colocar lá para que nascesse o trigo que dá o cereal para fazer o pão que você come. Alguém teve que fazer isso. Nós não valorizamos muito. Nós só nos preocupamos em ir ao Lidl, em ir ao Pingo Doce, chega lá, pega, põe, mas nem nos preocupamos com aquilo. Por isso que há muitas crianças hoje que acham que o leite já vem em pacotinhos, nascem em pacotes. Não sabem o que é uma vaca. Nunca viram isso.
Sabe, mas naquele tempo tinha que ser tudo à mão. Tinha que ser tudo daquela forma. Licença. Então, olha, primeiro significava que Deus tinha abençoado a lavoura. E segundo, Ele dava ao israelita, dava a si, que trazia a oferta ao templo, a esperança de que haveria colheita naquele ano. Os primeiros frutos queria dizer, uau, este ano nós vamos ter suprimento, nós vamos ter alimento. Sabe, o primeiro é sempre de Deus. Tudo aconteceu no primeiro. E é por causa do primeiro e de quem você colocar em primeiro que a bênção de Deus, ela permanece sobre si, permanece sobre nós. Porque é o primeiro. Todos nós temos prioridades, irmãos. A questão é saber se essas prioridades estão em linha com o coração de Deus ou não. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, nenhum israelita poderia comer de qualquer fruto da terra sem primeiro trazer essa primeira oferta ao Senhor. Cristo aqui, nós acabamos de ler, Ele é chamado por Paulo de as primícias dos que dormem. E isso tem preciosas aplicações na nossa vida, irmãos. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Ele é a bênção de Deus para a humanidade que está perdida. Isso quer dizer que há vida depois da morte. Sabe, as pessoas vivem aqui, os jovens vivem de uma maneira que eu vou curtir hoje, eu quero curtir a vida, não me importa o amanhã. E pensam que duram para sempre. E que nada vai acontecer de mal. E que eu vou viver para sempre e tal. E não nos preocupamos. Então, outro dia estava com um passageiro no táxi a dizer, agora é que eu estou a pagar as asneiras que fiz em jovem. Pois é. Mas nós nunca pensamos nisso. O que importa é curtir a vida agora. E depois? E depois? Mas olha o que está aí no teu boletim. O que é que ele fala? Há esperança, há vida para além da morte. Não pense que é só aqui. Quando o homem Jesus, ele ressuscita, ele também está a dizer, está a garantir a todos os fiéis a sua futura ressurreição. Porque ele foi o primeiro. Ele é o primeiro. Porque é necessário que Jesus sempre tenha a primazia em todas as coisas. E presta atenção agora, olha. Segundo lugar é que se o primeiro homem ressuscita, os demais que andam nas suas pisadas também ressuscitarão. Irmãos, isto requer uma pergunta. Você segue as pisadas de quem? Quem é que te influencia? Irmãos, não seja precipitado não responder. Quem é que te influencia? Na forma de pensar, na forma de vestir, na forma de educar filhos, na forma de fazer negócios, na forma de se relacionar com o vizinho, com a vizinha, com o teu irmão. Quem é que te influencia? Entendeu? Olha aí, segundo, se o primeiro homem ressuscita, os demais que andam nas pisadas de Jesus também vão ressuscitar. Mas precisamos ver quem é que nos influencia. Sabe? Por fim, pelo facto de Cristo ter sido oferecido como sacrifício por todos na cruz e também como as primícias da futura ressurreição, então, agora todos nós podemos nos fartar das dádivas do reino e da bênção da vida eterna. Irmãos, e por causa de as primícias, o primeiro, melhor, ser sempre o primeiro para Deus, é que Cristo respondeu desta forma para Maria. Olha aí como é que Cristo responde para Maria. Jesus ressuscita, Jesus sai do templo, Maria Madalena vai à procura de Jesus, encontra, ela reconhece Jesus, Jesus revela-se a ela e depois Jesus diz-lhe, recomendou-lhe Jesus, Maria, não me detenhas. Maria era tão apaixonada por Jesus que ela queria abraçar os pés de Jesus. Porque foi ela quem lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com os cabelos. E ela queria agora, de novo, chegar aos pés de Jesus. Dizer, Senhor, não te vás embora. Para onde levar o meu Senhor? Mas Jesus diz-lhe, Maria, não me detenhas, porque ainda eu não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Não, escute uma coisa. Isso é uma tentação para qualquer criança. Isso até para nós é, quanto mais para ele. Mas olha aí, repara numa coisa. Cristo vem como homem, Cristo nasce como homem, Cristo vive como homem,
tentações como homem. Cristo morre como homem em nosso lugar. E Cristo ressuscita como homem. Por que Ele ressuscita como homem? Para que no céu agora haja o primeiro de uma grande multidão. Está a entender ou não? E sabe, quem anda nas pisadas desse homem também tem a garantia que vai ressuscitar. Mas Ele é o primeiro. E Ele precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Ele precisa ser as primícias. E Ele diz para Maria: Maria, não me detenhas, porque eu tenho que subir primeiro para o Pai. Como é que eram as ofertas das primícias, irmãos? Chegava, pegava no pão, pegava nas uvas e era oferecido para quem? No primeiro dia da semana? Para Deus. Jesus ressuscita quando? Em que dia? Primeiro dia da semana. E Ele é oferecido para quem em primeiro lugar? Para Deus. Sabe? Cristo, Ele precisa ser o primeiro. Mas também a nossa vida precisa ser cheia do primeiro. Porque o primeiro é sempre de Deus e é para Deus. Sabe? Cristo ainda não tinha subido ao Pai como primícias da ressurreição. Como aquele que vai iniciar uma nova estirpe de homens e mulheres. Homens que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Homens que não são conduzidos pelo sonho do dinheiro, pelo sonho da fama. Homens que não são conduzidos pelo desejo da vingança, de pagar na mesma moeda. Mas homens e mulheres que são conduzidos pelo Espírito de Cristo. Amém? Amém. Você está-se a rir do Abner querer colocar a mão no microfone em vez da palavra Deus. Oh, glória a Deus! Ai, ajudai-me. Sabe, irmãos, continuando aí. Sabe, se nós precisamos decidir na nossa vida que se nós vamos ser seguidores genuínos de Jesus Cristo, nós precisamos de transferir para o Senhor Jesus o título de tudo aquilo que Ele tem. O título de proprietário de tudo aquilo que nós temos. Posso-te lançar um desafio? Sim ou não? Você vai fazer uma escritura lá na tua casa, pega numa folha de caderno, e você vai dizer: escritura da minha vida. Coloca assim o título. Escritura da minha vida. E depois você começa a dizer: declaro a partir de hoje que eu deixo de ser o proprietário de tudo o que tenho, tudo o que sou, e entrego isso de livre e espontânea vontade, na posse das minhas faculdades mentais todas. Pode parecer brincadeira, mas eu estou a falar a sério. Você sabia que essa é a forma de fazer testamentos, de forma legal? Sabia disso? Na posse das faculdades, isso é deixado por escrito. As pessoas em sã consciência, de livre e espontânea vontade, elas decidem delegar, testificar, deixar a testemunha, a herança, para aqueles que eles querem. E isso é certificado por um notário, um advogado, a dizer: é verdade, ratifico, concordo, foi assim, estava bem, ele estava lúcido, não havia problema nenhum. Da mesma forma, Jesus precisa disso da minha e da tua vida. Sabe, a escolha por Jesus não é uma escolha tola, tem que ser uma escolha inteligente. Quem escolhe Jesus é inteligente, irmãos. Porque Ele está a investir na vida eterna. Ele está a investir no Banco Espírito Santo. Conhece esse banco? É o banco que nunca vai à falência. Esse que tinha aí, fajuto, que deu origem ao novo banco, esse era fajuto. Esse era corruptível. Mas o Espírito Santo, esse não é. Sabe? E nós precisamos. Faça essa escritura. Eu declaro que eu transfiro para Jesus. E o coloco como proprietário de todas as coisas da minha vida. Lucas 14:33 tem um versículo que diz: assim, pois, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu. Mas por que Jesus disse isso? Abriu mão da sua glória e a si mesmo se humilhou, pobre tornou. É isso? A letra? Já ouviu esse louvor? Se esvaziou. Se esvaziou. Servo tornou. E servo tornou. Obrigado, Rodrigo. Por que Jesus fez isso? Sabe, Ele não pede nada de nós que Ele não tenha feito. Amém. Para Ele ser o primeiro. Como homem nasceu, como homem viveu, como homem morreu, como homem ressuscitou, para que nós tenhamos o mesmo caminho, o mesmo exemplo de vida. E aqueles que andam nas pegadas e no Espírito de Cristo, eles também ressuscitarão como Ele ressuscitou. Por quê, irmãos? Ele renunciou a tudo para ser Salvador. Ele também diz: se tu não renunciares a tudo, não podes ser meu discípulo. Porque vai haver um momento na tua vida que o carro, a casa, o
o namoro, o casamento, o pai, a mãe, o filho, a filha, o dinheiro, o trabalho, vai ser mais importante e vai te atrair mais do que o Senhor Jesus. Estamos a falar de primícias, amém? De primeiro. Não estou a bater em ninguém, estou apenas a levantar alguns pontos para te alertarem, mostrar que nós precisamos disso. Amém. A nossa vida só vai para a frente se houver primeiro. E o primeiro precisa ser Jesus Cristo. Se não for Jesus, as outras coisas vão começar mal. Mas eu não sei se você já passou pela experiência de ter momentos no teu casamento que você discute mais. E momentos no teu casamento que você discute menos. E não sei se você já passou pela experiência de ter momentos na tua vida que você está melhor com Deus e momentos que você está pior com Deus. Já aconteceu isso com alguém? Glória a Deus, porque eu não sou o único pecador existente aqui. Mas sabe uma coisa? Esses momentos acontecem o quê? Quando você está melhor com Deus é quando você consegue se relacionar melhor com o próximo. Já percebeu isso ou não? Porquê? Porque o primeiro está a ser estabelecido na tua vida. Amém. Amém. Está a entender ou não? Mas a todo instante, irmãos, eu disse há bocado, cuidado, a maneira do mundo realizar os sonhos é com dinheiro. E ele vai tentar te envolver nisso. Tu vais sair daqui a bocado, e tu vais entrar lá. Vais ao fórum, vais ao shopping, vais estar com o amigo, com a amiga, com o irmão, com o familiar, vai passear, tudo giro, lindo, maravilhoso. E depois, sem te perceberes, sutilmente, o espírito da sociedade, o espírito do natalino. Já ouviu falar no natalino? É um espírito que parece que assola toda a gente nesta altura. Aí compra. Chega a janeiro. Vida! Céus! O que eu fiz na minha vida? Mas compra. Chega lá. Eu tenho um monte e tal, tenho festa, prenda. Cuidado. Qual é o espírito? Dá para entender ou não? Só fazer uma comparação para os dias de hoje. Olha aí Mateus 6,33, há algo que eu quero compartilhar contigo nesse versículo. Buscai, pois, em primeiro o seu reino, a sua justiça. E todas, irmãos, e todas, são todas as coisas ou são todas estas coisas? Estas refere-se a algo específico. Você sabe o que é? É tudo o que tem a ver com alimento, manutenção da vida. Alimento, vestuário e lugar para você habitar. Por isso que a Bíblia diz em outro lugar que tendo que comer e vestir, seja feliz. Dê graças a Deus. Não é amém, irmão. Se eu não tiver o telemóvel, aí não funciona. Se eu não tiver o namorado, o namorido, o esponjo, a esponja, se eu não tiver o carro, a carrinha, se eu não tiver, não está bem. Mas isso é outra pregação, amém? Nós vamos continuar aqui, porque senão fica mais complicado, pastor, estava tudo bom, tá? Ok, mas olha aqui duas coisas que eu te quero mostrar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de quem? Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma pessoa, irmãos. Sabe, já ouviu falar na rainha de Inglaterra? Rainha Vitória? Já? Qual é o reino dela? É o Reino Unido. Inglaterra, Escócia, Irlanda. É o Reino Unido. É o reino dela. E esse é o reino dela. Mas qual é o reino de Jesus? O reino de Jesus é o teu coração. O reino de Jesus é o meu coração. O reino de Jesus é a igreja. É onde Ele reina. Mas o reino é uma pessoa. O reino é Jesus. O reino não é um espaço apenas físico. O rei veio. Jesus veio. E se você olhar para a Bíblia e ler a Bíblia com olhos de ler, você vai começar a ver que Jesus dizia assim: vão por todo lado, curem os enfermos, preguem o Evangelho do Rei. Porque chega agora um novo rei. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Tem um príncipe que influencia este mundo. Tem um das trevas que influencia este mundo. Mas chega um rei e diz: é chegado o reino de Deus. Vão e preguem o reino de Deus. Ele cura, salva e liberta. Sabe? Agora Jesus diz: buscai primeiro o reino. O reino.
Quem é esse rei? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Irmãos, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é uma pessoa. É Jesus de Nazaré. Então busque primeiro o reino, o Rei Jesus. Busque primeiro a justiça de Deus. Jesus. Porque não há outra justiça. Nós não temos justiça própria. Nós temos a justiça que nos foi dada pela fé. Essa justiça dada pela fé é Jesus Cristo de Nazaré. Então busque primeiro Jesus. Busque primeiro Cristo. Busque primeiro o reino. Busque primeiro a justiça, Cristo. E depois de você buscar Cristo, pão, água, casa, ser-te-á dado. Quando eu estou a falar pão, água, irmãos, é alimento. É bacalhau, é picanha, é essas coisas boas que nós gostamos. É sumo, é tangue, é totatola, é essas coisas que nós gostamos. É garunás, okay? É essas coisas que nós gostamos. Isso depois Deus vai te dar. Amém ou não amém? Amém. Agora, irmãos, como é que nós transferimos para o Senhor o título de proprietário de tudo aquilo que nós temos? É fazendo essa escritura. Como é que nós fazemos isso? Então você precisa entender esses 4 princípios que estão aí. Primeiro, o primeiro é sempre de Deus e é sempre para Deus. Porquê? Porque o primeiro é a posição de honra. E aí eu não vou ler contigo essa passagem de Abel, mas é a passagem onde Caim traz uma oferta do fruto da terra e Abel traz uma oferta das primícias do rebanho dele. Ele tinha um rebanho de ovelhas ou de cabras. E as cabras e as ovelhas conversaram lá, deram beijinhos uns aos outros e reproduziram-se e tiveram filhos. Quando nasceram os filhos, o que é que Abel fez? Pegou nos primeiros que nasceram e disse: Senhor, está aqui. Isso agradou a Deus. E isso foi o sinal de que a oferta dele foi aceita diante de Deus. Então, irmãos, o primeiro diz, é posição de honra. Todos, eu não sei se aconteceu na sua família, mas vou-te dar um exemplo da minha família. Eu tenho pai, você tem pai também, mas lá em casa acontecia da seguinte forma: esse é o lugar do pai, esse é o garfo do pai, essa é a faca do pai, aí é que o pai senta, o primeiro pedaço, o melhor pedaço é para o pai. Não sei se na sua casa era assim, ou isso aconteceu. Amém ou não amém? Mas na minha, eu vi isso acontecer. Porquê? O pai tem posição de honra. O pai é o primeiro. Você, quando separa coisas para alguém, você está a honrar aquela pessoa. Você está a dizer: não, tu és prioritário. Tu estás em primeiro lugar. Então, o primeiro, irmãos, é sempre de Deus. Primeiro, em posição de honra. Em segundo lugar, irmãos, está aí. Por que é que Deus dá tanta importância a essa questão do primeiro? Por que isso é tão importante, essa questão do primeiro? Por causa desse segundo princípio. Porque o primeiro é quem comanda a sua vida. O que é que está primeiro na tua vida? Vou-te dar mais uma ilustração. Pega uma mãe com um filhinho, pouco tempo nascido, pode. Pega ali a Bia. Se bem que ela tem uma ajuda, é mãe também, mas pronto. Pega a Bia. Faz alguma coisa, mexe alguma coisa. Não, espera aí, Bia, desculpa. Pega a nossa irmã Kátia. Mexe com a Vitória. O Ruben faz alguma coisa com a Vitória. Por quê? Porque a primeira é importante. Honra. Mexe. Pega uma mãe e mexe com os filhos dela. Vai lá. Alguém tem um cachorrinho, ou já teve um cachorrinho, uma gata em casa, um cão? Já teve? Já. Vai lá mexer nos filhotes, põe lá a mão. É ou não é assim? Por quê? Porque é primeiro. O que é primeiro na sua vida? Nós vou dar um minuto. Posso dar uma ilustração que não tem nada a ver com os irmãos aqui? Posso? Primeiro, você fica... não mexe, não é? Irmãos, vamos dar o dízimo e oferta? Nunca vi ninguém. Não mexe que é para Deus. Nunca vi ninguém. Nunca vi. Incrível. Vamos ao fórum. Quanto dinheiro tem? São 10 euros. Não posso fazer nada no fórum. Chega à igreja. Quanto dinheiro tem? 10 euros. É muito. Não vou dar. Não mexe.
Você está a perceber a questão das prioridades? O que é que está primeiro? Sabe, nós precisamos de entender isso na nossa vida. O primeiro é que comanda a tua vida, meu irmão. Eu não tenho muito tempo, mas ali nessa passagem de Lucas, quero encerrar, nós temos a Santa Ceia. Nessa passagem de Lucas, irmãos, há um conjunto, temos 2 exemplos aí. Vou ter que ler, peço desculpa, abra comigo lá em Lucas, por favor. Os irmãos estão comigo? Amém? Amém. Então, lá em Lucas, capítulo 9, no versículo 57 ao versículo 62, olha aí. Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. E diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Senhor Jesus, eu vou-te seguir por onde quer que tu fores. Aleluia. Mas Jesus lhe respondeu: olha, as raposas têm covis, as aves do céu, elas têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ainda queres vir comigo? Por outras palavras. O outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos de sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, aqui nós temos 2 exemplos de priorização. Aqui nós temos de como a priorização define rumos, define escolhas, define caminhos na nossa vida, define oportunidades e define momentos na nossa vida. A quem nós priorizarmos é para onde a nossa vida vai. Maior parte do nosso tempo é gasta onde, irmãos? No trabalho. Porquê é que nós gastamos a maior parte do tempo no trabalho? Você vai me dizer: pastor, a Bíblia fala que é no trabalho, é não coma. É verdade. É verdade. Mas daí até que o seu trabalho passe a ocupar o momento central, o ponto mais nevrálgico da tua vida, que você não consiga, que eu preciso do trabalho. Não, você precisa do dinheiro. Na realidade, eu acho que o pessoal gosta do dinheiro, não gosta do trabalho. Já ouvi muita gente a dizer: não, eu tenho que trabalhar porque eu quero é o dinheiro. É ou não é? Então, irmãos, o primeiro é também aquilo que nós mais tememos. Se nós tememos perder tudo aquilo que temos, então essa é a razão da nossa vida. Agora, a razão da sua vida é o Senhor. Deus está em primeiro lugar na sua vida. O primeiro, terceiro lugar, ele existe sempre a fé no tocante a Deus. Abraão, na disposição de obedecer a Deus, ele abriu mão do bem mais valioso que tinha. Deus disse para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Vamos colocar para a linguagem de hoje, revista e atualizada. Vamos pegar, Cátia, posso outra vez, filho? Cátia, pega a tua filha, a tua única filha. Eu bem te disse para tu teres 2, tu não quiseste. Pega a tua filha, a tua única filha, e oferece para mim. Abraão, o que ele faz? Vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que ele faz? Ele vai e entrega. Porquê? Deus estava primeiro. Ele sabia que foi Deus quem lhe deu. Ele não tinha um sonho, era ter um filho. Esse sonho veio das mãos de Deus. Foi Deus quem lhe deu o filho. Ele confiava e acreditava tanto em Deus, que ele confiava que Deus poderia fazer ressuscitar o filho dele, quando ainda nunca tinha havido menção da ressurreição no tempo de Abraão. Ao ponto que ele confiava em Deus. E nós confiamos assim tanto em Deus ao ponto de acreditar que parece que eu vou perder, mas Deus é poderoso para fazer ressuscitar aquilo. Se ele tem aquilo para mim. Dá para entender isso? Sabe, irmãos, em quarto lugar, o primeiro tem o poder de santificar o resto. Porquê é que nós damos oferta das primícias? Porque as primícias representam todo o restante. Você sabe porque é que isso é muito polêmico, o dízimo, não é? Você sabia que o dízimo é a contribuição mais justa do universo? É
porque é o mesmo valor, o mesmo percentual para todos. É o mesmo percentual para o rico, é o mesmo percentual para o pobre. Quer tenha muito, quer tenha pouco, o valor é o mesmo para todos. O valor é o mesmo para todos. E Deus diz aqui, Deus fala para ele, olha, o primeiro tem poder de santificar tudo o resto. Quando você pega em 10% do seu salário e você traz aqui, você sabe o que é que você está a dizer? Senhor, eu estou a entregar para ti. E Deus agora vê aqueles 10% como um representante de tudo aquilo que está nas tuas mãos. Então aqueles 10% são um representante de tudo o que está nas tuas mãos. Quando pega naqueles 10% e entrega, Deus vai santificar todo o resto. Aleluia. E isso que está escrito. Olha aí, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor. Irmãos, para que haja mantimento na minha casa. O que é que você acha que é o mantimento hoje na casa do Senhor, irmãos? Para mim não é, irmãos. Para mim não é. Vou pagar isso. Nós estamos aí com aquela questão do tribunal, lembra? Que moveram contra nós o processo dos 39 mil euros, lembra disso? Então está a chegar ao fim. Está a chegar ao fim o acordo. E se Deus quiser, eu creio mesmo, se Deus quiser, é que a coisa nós vamos vencer. Amém. Vamos avançar com Aleluia. Isso. E dos 39 mil euros nós vamos passar para 3 mil euros, que vai ser pago de alguma forma. Mas veja a diferença. Porque não tinham razão contra nós. Você está a entender ou não? Agora, como é que isso vai ser? É trazer todos os tesouros, todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Você está a entender ou não? É dessa forma. Para que haja mantimento. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, irmãos, Deus foi muito claro com o povo de Israel. Ele diz, primeiro, tragam todos os dízimos. Segundo, provem-me nisso, diz o Senhor. E por causa de vocês, eu vou repreender o devorador. Irmãos, olha aí para a pessoa que está do teu lado. Dá um sorriso para ele e para ela. Fala para ele, acorda, se estás a dormir. Dá um sorrisinho para ele, para ela. Dá assim, Pergunta para ele, tu tens sonhos? Irmãos, sério. Olha para ele e para ela e pergunta-lhe, tens sonhos? Se o olhar dele ou dela brilhar, você sabe que aí tem alguma coisa. Se não brilha, irmãos, a Val não vale. Essa irmã aqui, a Val não vale. A Val não vale, ok? Porque ela está com quem sonha. Ela está de esperanças. Ela está em estado de graça. Porque o sonho dela chegou. Agora pergunta para ela como é que foi o tempo até chegar aqui. Irmãos, é aqui que você precisa... Olha aqui. É aqui que você precisa entender. Olha aqui, por favor. É aqui que você precisa de entender. Aqueles que permanecem crendo durante o tempo da tempestade, eles vão ver a manifestação da glória. Aqueles que permanecem a crer durante o tempo, eles vão receber. Agora, aquele que pede hoje, devido amanhã, a Bíblia diz, não sejas inconstante como a onda do mar, que vai e vai. Nós é que somos assim. E achamos que Deus é assim. Mas Deus não é assim. Amém. E outros testemunhos que você tem por aí. Outras coisas que aconteceram. Amém, Claudete? Quando vai chegar? Quando vai acontecer? Mas aqueles que permanecem crendo no primeiro, buscando primeiro, procurando primeiro, eles vão alcançar. Aleluia. Então, irmãos, Deus não abre mão de ser o primeiro. Sabe, Mas se você quer consagrar a Deus tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, se você quer fazer para Deus aquela escritura a dizer, Senhor, Tu és o dono de toda a minha vida, quero convidar, irmãos, vamos ficar em pé, amém? Essa última parte que está aí no teu boletim, se você olhar, se você quer transferir para Deus o
o título de proprietário de tudo o que é, tudo o que tem, eu quero te convidar, entra agora em oração. Entra agora em oração. Fecha os teus olhos e fala para Ele: Senhor, eu quero te colocar como o primeiro na minha vida. Mais uma vez, mais uma outra chance. Eu quero te dizer que tu és o primeiro na minha vida. Entrega para Ele. Entrega sonhos, entrega preocupações, entrega ansiedades, entrega anseios, entrega esperanças. Entrega para Ele. Aí no teu boletim está a dizer que se tu queres consagrar tudo o que tens, tudo o que és, tudo aquilo que vieres a ser e a ter, entra em oração, fecha os teus olhos e entrega para Ele. Oh, Jesus. Pede para Ele. Fala esses 4 princípios. Fala para Ele: Senhor, eu quero que tu sejas o primeiro. Porque o primeiro é sempre de Deus, é sempre para Deus. Senhor, que na minha vida eu possa realmente buscar em primeiro lugar o teu reino, porque o primeiro é quem comanda a minha vida. E lembre-se que o primeiro exige fé. No tocante a Deus, você precisa permanecer crendo no Senhor. Oh, aleluia! Oh, tu és um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Oh, Jesus. Entrega o teu coração ao Senhor. O que é que está em primeiro? Primeiro tem o poder de santificar tudo o resto, meu irmão. O que é que está primeiro? Nós vamos passar para o nosso momento da Santa Ceia. Deixa de fundo. Irmãos, só fiquem, segurem um pouquinho, não distribua já. Irmãos, para que alguma coisa seja primeiro na nossa vida, olha aqui para mim. Não é apenas você ouve uma palavra aqui ou não, e
Se está bem, ok, eu entendi, Deus precisa ser o primeiro na minha vida, ok, está certo, eu concordo com isso, faz sentido, tem lógica, ok? Não é apenas isso. Você vê que alguma coisa é primeiro quando há ações coerentes com aquilo. Sabe, se há coisas que você precisa deixar de fazer porque Cristo é o primeiro, então deixe de as fazer. Se há coisas que você precisa começar a fazer para que Cristo seja o primeiro, então comece a fazê-las. Sabe, deixa eu pegar aqui. A história da Bíblia começou com um casamento em Gênesis e termina com um casamento em Apocalipse. Casamento é a ilustração e a instituição que Deus criou, onde mais nós podemos ver o princípio do perdão, do amor, da indulgência, do permanecer, da fé, da consistência. É no casamento. E sabe, às vezes no casamento que eu preciso perdoar mais, porque Cristo é primeiro na minha vida. E é no casamento, às vezes, que eu preciso começar a ter práticas que eu não tinha, mas que eu passo a fazer por amor, porque Cristo é primeiro na minha vida. Sabe, às vezes nós ficamos muito cheios de nós próprios, do que eu quero para o meu casamento, em vez de eu dar para a pessoa que supostamente, e que eu disse que iria amar por toda a eternidade, para sempre, até que a morte nos separe. Sabe, eu estou-te a falar isso porque eu tenho aprendido algumas coisas com Deus nessa área. Sabe, se Cristo é primeiro, então eu vou deixar de implicar tanto com Ele, com ela. Se Cristo é primeiro, então eu vou começar a amar mais. Porque Cristo é primeiro. Pode ir, Maria mesmo. Estou a aprender. Última coisa. Não é apenas dizer amém, eu faço uma oração e está tudo lindo, maravilhoso e vou embora. E a vida continua do mesmo jeito. Se Cristo é primeiro, precisa ter uma ação. Se Cristo é primeiro, precisa se manifestar em escolhas, em atitudes, em posicionamentos. Irmãos, Cristo é primeiro do que a tua vontade. Porque às vezes o problema é a minha vontade. É o que eu quero. Eu não estou disposto a abrir mão do que eu quero para Cristo ser o primeiro. Às vezes esse é o problema. E sabe, irmãos, outra coisa, isso aqui é uma advertência. Eu gostaria que a igreja às vezes percebesse momentos onde Deus está a falar conosco e parasse com o movimento e distrações e outras coisas. Não estou a falar isso por mim, irmãos. Estou a falar isso porque você e eu precisamos disso para a nossa vida. Porque se isso não for visto, observado, vamos continuar a viver em religião. Ouve, sai, não produz nada. Vem ao culto para marcar presença. Alisei o banco, marquei a presença, lavei, dei uma pincelada na consciência, posso ir embora. Porquê? Porque o sonho continua o mesmo. Eu preciso é ganhar dinheiro para realizar a minha vontade. E não entendeu que o sonho é a eternidade. Jesus veio para iniciar uma nova estirpe de homens e de mulheres que são conduzidos pelo seu Espírito, que buscam em primeiro lugar o seu reino, o rei e a justiça. Isso precisa ter, irmãos. É tempo, é a altura de parar com meias medidas. Para de tomar aspirina, aquela analgésica assim, levezinho, que só ajuda, dá uma pincelada na dor, mas não resolve o problema. Toma posicionamentos certos. Hoje você vai celebrar a ceia. Sabe o que é isso? É buscar primeiro o reino e a justiça. É colocar primeiro o rei e o reino na tua vida. É viver pelo sonho de Deus. E sabe, há muita gente que não quer primeiro o sonho de Deus porque acha que o sonho de Deus vai te impedir de curtir a vida. Muito pelo contrário. O sonho de Deus vai te dar mais vida e vida com abundância. Sabe o que é que isso vai fazer na minha vida, na tua vida, irmãos? Há coisas que nós precisamos tomar decisões. Não é apenas dizer que Cristo é o primeiro na minha vida. Se Ele é primeiro na tua vida, então toma atitudes. Faz coisas que você não fazia e deixa de fazer coisas que você fazia. Tudo por amor ao primeiro. Amém? Pode colocar de novo, por favor. Baixinho. E nós vamos distribuir o pão e o vinho. Quem já é batizado nas águas, não tome quando você receber o pão e o cálice, mas segure na sua mão, por favor. Segura.
Mas eu quero te pedir um favor, vamos evitar de deixar cair migalhas e o suco principalmente porque mancha. Este espaço é alugado, ok? Mas pega o pão, pega o cálice, entre em aliança com o teu primeiro e fala para ele: Senhor, ajuda-me. Este ano de 2018 que vai entrar, eu quero abrir mão de algumas coisas, de algumas práticas, para que tu sejas o primeiro na minha vida. E eu quero, Senhor Deus, adicionar práticas novas à minha vida, para que, Senhor, eu realmente diga que tu és o primeiro na minha vida. Faz isso, Senhor. Fala isso com Ele. O que é que tu precisas de colocar? O que é que tu precisas de fazer para que Cristo seja visivelmente ainda mais primeiro na tua vida? Irmãos, o primeiro é sempre de Deus, é sempre para Deus. O primeiro é quem comanda as nossas vidas. O primeiro exige fé no tocante a Deus. E o primeiro tem o poder de santificar tudo o resto. O que é que está primeiro na tua vida? Oh, Jesus. Não comas o pão, não comas o cálice. Não sei se é um tempo de você orar, não se distraia. É um tempo entre ti e Deus. Nós já vamos reunir para tomar como família. Mas esse é um tempo teu com Deus. É um tempo de renovação de aliança. É um tempo de estabelecer prioridade, primícias na tua vida. Cristo, Ele é primícias. Ao cantares, canta para Ele e diz: Senhor, que tu sejas o primeiro da minha vida. O primeiro em dedicação de tempo. O primeiro a quem eu vou dedicar os meus pensamentos quando acordo de manhã e quando deito à noite. Que os meus pensamentos estejam primeiro para Ti. Que o meu primeiro pensamento do dia seja para Ti. Que o meu último pensamento do dia seja para Ti. Por causa de Tu seres o primeiro na minha vida. Oh, o Espírito de Deus. Oh, o Espírito de Deus. Oh, Jesus, Filho de Deus. Oh. Pegue o seu pão, levante-o, vamos orar e consagrar esse pão ao Senhor. Oh, Pai Santo, oh, Jesus. Vamos orar e não repita essa oração, amém? Pai, nós louvamos o Teu nome. Senhor, e nós apresentamos esse pão. Senhor Deus, separamos do uso comum. E esse pão representa o Teu corpo, Senhor, crucificado, entregue, martirizado na cruz do Calvário. Mas, Senhor, nós te damos graças por esse pão. Porque o Senhor disse que no Teu corpo Tu levaste as nossas enfermidades, as nossas chagas. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, e esse pão nós tomamos em memória do Senhor. Fazemos isso em memória do Senhor, exaltando o Teu nome, Senhor, exaltando o sacrifício da cruz, te louvando e te dando graças, porque através do Teu corpo a cura veio para nós, e que hoje ao ingerirmos, Senhor, desse pão, cura, Senhor, saúde, vida seja ministrada para dentro de nós. Senhor, é um símbolo, mas não é apenas um símbolo, é algo poderoso que representa o Teu corpo para a nossa vida. Senhor, Pai, que haja entendimento, que haja luz ao mastigar, Senhor, desse pão para dentro de nós. Senhor, também, pega o seu cálice, por favor.
Senhor, nós queremos consagrar para Ti esse cálice que representa o Teu sangue, sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, Pai, separamos esse suco de uva do uso comum, Senhor, e tomamos-lo como um símbolo, e também como um representante do sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque esse sangue lava a nossa consciência de toda obra feia, errada, mal feita. Esse sangue lava, purifica a nossa consciência de toda obra morta. E nós te damos graças e louvamos o Teu nome por esse sangue. Que ao ingerirmos desse cálice, Senhor, Pai, vida, dons espirituais possam ser ministrados para dentro de nós. Revelação, luz, entendimento, consciência de perdão, regeneração, santificação, Pai. Que haja entendimento disso para nós. Consagramos para Ti, louvamos o Teu nome. Te dizemos, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu por nós, para nos dar vida. E hoje nós fazemos isto, Senhor, em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Reúna-se com a sua célula, reúna-se com a sua família. E faça isso. Renova a sua aliança com Deus, com o seu irmão. Renova com Deus, renova com o teu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.